todos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 36. Obrigado. Ezequiel 36, verso 26. Nós estamos chegando ao fim de mais uma série. Hoje é a nossa penúltima mensagem e esse texto foi o texto que nós usamos na primeira mensagem para abrir a série. Ezequiel 36, verso 26. Texto bíblico diz o seguinte: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra, viva, poderosa e eficaz, possa trazer para nós uma consciência do Evangelho, revelar em nós aquilo que ainda divide o nosso coração, os ídolos, o endurecimento, e nos trazer a esperança de um coração quebrantado, de um coração movido pelo Senhor, de um coração que deseja ardentemente andar diante do Senhor com temor e tremor, ó Pai, fazendo-nos cada dia mais parecidos com Cristo, Senhor. A nossa oração nessa manhã é para que o Teu Espírito mova as nossas vidas, mova a nossa consciência, na renovação do entendimento diante da Tua Palavra, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos chegando aí ao final. Como eu disse, é a penúltima mensagem hoje. Creio que nós estamos um pouco mais amadurecidos no conhecimento desse órgão, desse estado emocional que é o coração, diante das mensagens que nós compartilhamos aqui e refletimos, e nós caminhamos aí para uma estrada muito necessária, em que a gente mergulhou nos estágios que o nosso coração pode se encontrar em alguns momentos da vida. A gente falou sobre como o coração ele pode se tornar enganoso, como o coração pode fabricar ídolos, inclusive com coisas boas na nossa vida, ou como nós podemos, diante disso, tentar viver entre duas lealdades, colocando as outras coisas no trono junto com Cristo, e como podemos nos tornar endurecidos. E na última mensagem nós encontramos uma esperança diante do que o salmista nos ensina, que um coração quebrantado Deus não despreza. Então nós podemos encontrar esperança, mesmo que possamos passar por esses estágios na vida, possamos nos encontrar em momentos assim. A Escritura nos dá essa esperança de que o coração quebrantado Deus não despreza. Então podemos chegar com confiança, como nós lemos aqui, diante de Deus, sabendo que Ele não vai desprezar um coração que se achega perto dele. E depois de todas essas mensagens, mesmo falando sobre quebrantamento na última mensagem, às vezes podemos nos encontrar num estágio em que a gente venha a questionar se de fato, principalmente se você tem um tempo já na vida cristã, é possível a gente mudar. Depois de tantos anos lutando com as mesmas inclinações, com os mesmos desejos, às vezes com os mesmos pecados, depois de repetir inúmeros ciclos, de tantas quedas, de tantos recomeços, de tanto prometer e não cumprir, de tantos momentos em que a gente acha que vai mudar, mas volta ao mesmo lugar, a gente pode ter esse questionamento na vida cristã, se de fato Deus nos deu um novo coração, se de fato eu tenho um novo coração diante de Deus. Será que existe esperança para alguém assim? E a resposta é sim, meus irmãos. A resposta para nós, nesse dia de ceia do Evangelho, é uma resposta extraordinária, porque nós temos um Deus que não apenas perdoa pessoas, mas um Deus que gradativamente
está transformando pessoas, como nós cantamos aqui na última canção, que nós sabemos o quanto nós somos limitados, nós podemos confiar nesse amor de Deus que constrange o nosso coração. Então, se o seu questionamento é esse, diante dessa série que nós meditamos, em todos esses momentos que o coração pode se encontrar, e das inúmeras promessas que talvez eu e você tenhamos feito para Deus, mas não conseguimos cumprir, será que existe esperança para nós no que se refere a mudar de vida? Sim, existe. A teologia reformada, ela chama isso de um processo de santificação. E Paulo vai afirmar lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então, o nosso desejo nesse dia, com essa mensagem, é tentar mostrar que a santificação não é um momento ou um estágio da vida em que Deus está esperando que eu e você se torne alguém melhor. A santificação é um Deus de amor, de graça, de perdão e de recomeço, formando dia a dia Cristo em nós. E a gente pode encontrar esperança justamente nesse texto que abriu a nossa série e eu estou retornando nele hoje. Porque pode ser que surja essa dúvida: se de fato eu tenho um novo coração, por que algumas áreas na minha vida permanecem as mesmas por anos? Porque são justamente algumas áreas do nosso coração demoram para cair. Olha como a gente observa o próprio Israel nesse texto. Ezequiel é um profeta que está aqui profetizando para um povo exilado, para um povo que acreditava que o seu maior problema era a Babilônia, mas Deus mostra que o problema nunca foi a Babilônia. Deus mostra para Israel que o problema é o coração. O problema deles era o coração. E às vezes nós, como cristãos, ficamos tentando achar justificativas, argumentos pelos problemas que nós temos. Achamos que é o mundo, as pessoas, é a igreja, é o pastor, achamos que é o ambiente, mas Deus vai claramente nos mostrar que o problema é sempre o coração. Mas a gente encontra a esperança nisso aqui, porque além de Deus prometer um novo coração, Deus também promete a restauração. Deus promete restaurar Israel, promete restaurar os muros de Israel, promete devolver a proeminência para essa nação que Deus escolheu. Mas curiosamente, antes de ele falar de reconstrução, de prosperidade e de segurança, ele fala justamente dessa transformação interior. E isso nos mostra um princípio extraordinário, porque Deus quase sempre vai mudar primeiro o nosso interior, para só depois então mudar as nossas circunstâncias. O próprio Cristo vai dizer para nós que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se nós andarmos nas sombras, se os nossos olhos forem escuridão, que grandes trevas nós estamos. A ordem do reino de Deus, meus irmãos, é mudar primeiro interiormente, mudar o coração, para só depois mudar o ambiente. Não adianta a gente ficar questionando os problemas do Brasil, ficar questionando os problemas da nossa casa ou até mesmo da nossa igreja. Nós temos que questionar o nosso interior. Porque o reino de Deus funciona assim: Deus transforma o coração do homem para só depois transformar o seu ambiente. O texto que a gente acabou de ler aqui revela exatamente isso. Eu vou mudar o coração de vocês, eu vou dar para vocês um novo coração, eu vou colocar em vocês um novo espírito, para que vocês aprendam a viver de forma diferente em qualquer ambiente, para que vocês aprendam a não depender da circunstância exterior, mas sim daquilo que move interiormente. Embora eu concorde que às vezes a exposição a alguns ambientes pode formar e moldar o nosso coração, o texto é bem claro que nós podemos ter esperança
se nós temos um novo coração. Porque se temos no nosso coração, o que determina o ambiente é o que está sendo movido aqui dentro. Mesmo que algumas áreas da nossa vida não foram mudadas ainda. E isso nos leva o primeiro ponto que podemos refletir. Que o Espírito de Deus, ele não apenas nos converte, o Espírito de Deus está continuamente nos moldando. O processo de santificação de Deus, de transformação interior, não ocorre apenas na nossa conversão, como eu reafirmei várias vezes aqui nessa série, mas ela vai ocorrendo dia após dia. Sabe que existe uma ideia silenciosa, muito comum, presente na maioria das igrejas e presente na vida de muitos irmãos, de que a obra principal do Espírito de Deus aconteceu no dia da conversão. E depois, cada cristão ele tem que se esforçar mais, para viver a vida cristã. Só que a Escritura, ela nos apresenta um quadro muito mais rico do que isso. O mesmo Espírito que regenera, é o mesmo Espírito que também vai corrigir, vai consolar, vai iluminar e vai formar a vida do crente dentro da forma de Cristo. Então, se um dia eu e você nos rendemos a Cristo, a mesma confiança e esperança que depositamos na redenção, podemos também depositar na santificação de Deus em nós. É por isso que a gente afirma de forma categórica, sem medo de errar, que a vida cristã não é tentar manter vivo algo que começou na conversão, mas é depender de uma forma diária na atuação do Espírito, nos chamando para perto de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, a gente precisa aprender urgentemente a viver cada etapa da vida, porque são inúmeros cristãos que estão tentando viver o que já passou, o que Deus já esqueceu, o que já ficou para trás, aquela experiência nova, sabe, aquele sentimento, aquela sensação. E se por um lado, de fato, nós não podemos nos acomodar, ficar cômodos, para ficar, isso aqui é maturidade, por outro lado, nós não podemos tentar viver o que nós já vivemos com Deus no passado, porque algumas coisas de fato envelhecem, passam. Vinho novo só pode caber em odres novos. Então, a cada instante, a cada momento, nós temos que nos tornar esses odres novos, permitir que o Espírito Santo trabalhe, nos molde, nos formando nesses odres novos, para receber de Deus o vinho novo. Sabe o que é interessante? Sansão, certa vez, estava numa guerra lá com os filisteus, e ele tomou uma queixada de jumento e matou mais de centenas, milhares de filisteus lá. Mas sabe o que é mais interessante ainda? Sansão nunca mais usou essa queixada. Ele não formou o ministério da queixada ungida. Não, houve outras estratégias, outras coisas que ele fez. E assim é a nossa vida com Deus, meus irmãos. Tem coisas, tem experiências, tem estratégias que às vezes passam, e a gente precisa estar aberto para o que Deus quer fazer através de nós, conosco, com coisas novas. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus e responder ao que Ele está nos falando hoje. Se há ciclos na nossa vida que estão se repetindo por anos, por décadas, é porque talvez nós não estejamos respondendo ao que Deus está nos propondo. Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios capítulo 3, que nós somos transformados de glória em glória. O verbo aqui ele está no presente contínuo, ou seja, Deus ele não trabalha apenas com eventos marcantes, Deus trabalha com processos, com rotinas, e muitas dessas silenciosas.
Muitas vezes nós estamos esperando mudanças que venham de uma experiência extraordinária, ou então esperamos mudanças instantâneas, ou esperamos uma estratégia, uma ideia nova, um insight novo dos céus, enquanto Deus está preferindo formar o nosso caráter no dia a dia. Deus está preferindo nos moldar a imagem do Cristo nas nossas rotinas diárias ao longo do tempo. A transformação bíblica, pelo que a gente observa na Escritura, raramente ela é uma transformação explosiva, instantânea. Pelo contrário, ela é uma transformação perseverante. Franklin Ferreira, ele vai fazer uma observação sobre isso, afirmando o seguinte: a santificação não consiste em Deus acrescentar algo que faltava ao Evangelho, mas em aplicar progressivamente à nossa vida aquilo que Cristo já conquistou na cruz. O que isso significa, meus irmãos? Significa que a nossa obediência, ela deixa de ser uma tentativa de merecer e passa a ser uma resposta à contemplação, ao que a gente viu que Deus fez por nós. Isso significa que nós não caminhamos com Deus para obter a aceitação de Deus. Nós caminhamos porque nós já fomos aceitos. Nós não caminhamos e cremos que Deus pode fazer algo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, com base no nosso merecimento, com base enquanto nós somos corretos, santos e obedientes, mas com base naquilo que Cristo conquistou. Falava com uma pessoa ontem, e ela cheia de culpa, cheia de peso, cheia de remorso, ela está passando por uma enfermidade, e ela claramente na sua fala, na sua língua, no que ele estava compartilhando aqui comigo, claramente ele tinha um conceito de que aquela enfermidade era fruto da sua, talvez, desobediência com Deus, fruto talvez das suas falhas, dos seus pecados. E eu falei para ele: quem foi que te falou isso, meu irmão? Quem te trouxe essa ideia? Você trataria o seu filho assim, quanto mais Deus que nos ama? Se de fato há algumas coisas que podem ser consequências do nosso comportamento, mas isso não significa que toda enfermidade, toda doença Deus vai colocar sobre nós para nos levar até Ele. Não é a santificação, a vida com Deus, não é eu tentando me tornar alguém que Deus possa amar, mas é eu aprender a viver como alguém que já foi alcançado por esse amor. Na cruz eu já fui alcançado, e a única forma de eu viver isso é eu contemplar essa cruz e ser grato. A gratidão é o caminho da persistência. Eu mesmo confesso para você que ao meditar nessa mensagem para trazer para o nosso culto hoje, eu fiquei refletindo se talvez toda frustração não seja fruto de uma medição da minha caminhada apenas com base nos grandes marcos espirituais que eu tive, e que talvez hoje eu não tenha mais. Só que pensar dessa forma é desprezar um Deus que também trabalha nas nossas pequenas obediências diárias. Pensar dessa forma, pensar que a nossa vida é medida só por grandes marcos, é desprezar a transformação diária que está acontecendo nas minhas pequenas renúncias, é desprezar as mudanças que são quase imperceptíveis, mas que estão acontecendo dentro do meu coração. Você consegue perceber aqui como que Deus moldou seu coração nos últimos anos? Mesmo que você não viu grandes marcos, você consegue perceber as áreas que Deus foi mudando paulatinamente, devagar, os seus conceitos, suas percepções. Isso é santificação. Muitos tendem a entender a santificação como um Deus que de forma extraordinária muda o nosso comportamento, mas a Bíblia, ela vai bem mais fundo do que isso.
porque Deus está mudando não apenas o seu comportamento ou o meu comportamento, Deus está mudando o nosso desejo por determinado comportamento. Deus realinha, como nós falamos aqui em muitas mensagens, os nossos amores. Deus redime os nossos amores. Deus santifica, reordena os nossos amores. Perceba como em algumas áreas da minha vida, da sua vida, antes nós precisamos controlar para não pecar, mas que hoje nós nem desejamos, já não há nem mais uma inclinação, já não há mais aquele prazer. Isso é a santificação, isso é o Espírito de Deus trabalhando em nós, trabalhando no nosso coração. Tem áreas que antes era um peso obedecer, hoje talvez tenha até alguma luta, mas tem até a alegria de responder à obediência. A maior evidência da transformação não é a gente fazer coisas diferentes, mas é passar a amar coisas diferentes, passar a amar o que Deus ama. Isso já nos leva ao segundo ponto, porque se o Espírito de Deus está nos moldando de glória em glória, como afirma Paulo, esse novo coração, ele precisa ser cultivado. O texto de Ezequiel nos afirma que Deus nos dá um novo coração, mas receber um novo coração não significa que nunca mais a gente tem que se preocupar com ele, que nunca mais nós não enfrentaremos mais lutas ou endurecimento, ou tentarão enganar o nosso coração, ou tentarão ganhar o nosso coração. A Escritura mesmo vai nos mostrar que muitos cristãos verdadeiros se tornaram resistentes, se tornaram amargos, se tornaram acomodados. A igreja de Éfeso, por exemplo, em Apocalipse, que nós meditamos, abandonou o primeiro amor. Pedro, ele precisou ser restaurado depois de negar a Cristo. O próprio Pedro foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Em outra ocasião, ele foi até a casa de Cornélio ser confrontado pelo próprio Deus. Os Gálatas, que receberam o Evangelho com alegria, estavam trocando a liberdade pelo peso do legalismo. Então a gente observa que mesmo tendo um novo coração, não elimina a nossa necessidade de vigilância. Aliás, Jesus vai dizer isso: vigiai, porque esse coração ele tem a capacidade de ser enganado novamente. E é por isso que precisamos cultivar esse coração. Então, embora o Espírito de Deus esteja nos moldando e nos transformando, há uma responsabilidade nossa de cultivar e de responder a essa transformação. Paulo, em Filipenses, ele deixa isso claro quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se a gente ler só esse trecho, vai parecer que tudo depende de nós, mas o próprio apóstolo Paulo vai continuar esse verso dizendo: porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então observe aqui o equilíbrio. O Espírito de Deus está nos moldando, nos transformando, mas ao mesmo tempo nós devemos responder a esse desenvolvimento, a essa transformação, a essa voz de Deus, para que continue moldando e transformando. Há um equilíbrio aqui. Um jardim vai ilustrar bem essa realidade, porque a gente pode plantar uma flor, podemos plantar uma rosa, podemos plantar uma árvore, mas se não houver lá a nossa disposição de cultivar, de tirar as ervas daninhas, de regar, de colocar adubo, aquilo lá vai morrer. E assim também é o nosso coração diante de Deus, meus irmãos. Nós, por nós mesmos, não temos o poder de dar a vida para o jardim, mas nós podemos remover o que impede da vida florescer.
Então nós mesmos não temos o poder de dar a vida a nós mesmos em Deus, mas nós temos a capacidade, junto com o Espírito Santo, em cooperação com Ele, de remover o que impede essa vida de fluir de nós. O Espírito, ele produz a vida, mas nós somos chamados a desenvolver a nossa salvação, a cooperar com essa obra, por meio da oração, por meio da palavra, por meio da comunhão, por meio da obediência, por meio da submissão. E se negligenciarmos isso, imediatamente a vida morre, assim como no jardim. Se negligenciarmos o cultivo, as ervas daninhas vão ocupar o espaço e matar a vida daquilo que está plantado. O grande teólogo Wayne Grudem, ele vai reforçar que a santificação ela é uma obra conjunta. Deus opera em nós e nós respondemos em obediência. Agora entenda que essa resposta não adiciona mérito para nós, mas essa resposta ela mostra, ela deixa claro que a vida de Deus está agindo em nós. Então a nossa maturidade na vida cristã não é uma ausência de lutas. A nossa maturidade é a nossa prontidão em ouvir, meus irmãos. É a nossa prontidão em se arrepender, em recomeçar, mesmo que tenha que ser inúmeras vezes. O texto bíblico vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas Deus sempre o levanta. Então, se por um lado não é Deus que faz tudo, mas por outro, não é eu também que faço tudo. É Deus operando e eu respondendo. Deus operando e eu respondendo. O nosso papel diante disso é perguntar: quais práticas estão mantendo sensível o meu coração à voz de Deus? E quais práticas têm nos feito surdos a essa voz? O texto bíblico é bem claro: não apagueis o Espírito. E nós não cremos na perda da salvação, não cremos na perda do Espírito, não cremos em nada dessas baboseiras. Mas eu acredito sim no sufocamento do Espírito. E esse sufocamento, ele acontece não com grandes desobediências, mas com pequenas resistências repetidas. Foi exatamente o que nós tentamos mostrar nessa série. Coração endurecido. O Espírito convence, mas eu adio a prontidão em responder. O Espírito confronta, mas eu racionalizo, justifico, argumento. O Espírito chama, mas eu permaneço confortável. O Espírito corrige, mas eu desobedeço. São essas pequenas repetições diárias de adiamento, de racionalização, de justificação, de manter o meu status confortável, onde o Espírito vai sendo apagado, vai sendo sufocado. Apagar o Espírito não é expulsá-lo do coração, é se acostumar com a voz dele, deixar de responder. E Ele sempre está nos chamando, sempre está falando conosco, mas a gente se acostuma. E a restauração ela começa justamente quando a gente escolhe obedecer, aquele que nunca deixou de habitar entre nós. E se tem algo que nós repetimos muito aqui nessa série, foi o que Jonathan Edwards chamou de novos afetos. Maior evidência e a nossa maior esperança é quando Deus transforma os nossos amores. Quando a gente pensa em transformação, novamente, a gente tenta observar comportamentos. Mas, meus irmãos, permita que Deus penetre no mais profundo do seu e do meu interior e mude os nossos amores. O fruto do Espírito ali, descrito em Gálatas 5, não é uma lista de regras que a gente tem que cumprir. Fruto do Espírito, em Gálatas 5,
é o retrato de um coração que aprendeu e está aprendendo a cada dia a amar o que Deus ama. E quando Deus nos convence disso, e isso fica claro para nós, a vida com Deus, a santidade, ela deixa de ser apenas um dever e começa a se tornar um prazer, uma alegria. E esse talvez seja um dos sinais mais belos da maturidade cristã. Não é que a gente deixe de lutar contra o pecado, mas é que a gente deixe de desejar profundamente isso e passa a desejar a comunhão com Deus, a comunhão uns com os outros. Então a conversão, ela não elimina a nossa responsabilidade espiritual, mas a conversão, ela nos capacita a responder a Deus e amar o que Deus ama. Abra comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Verso 21. Olha como o Evangelho deixa isso claro para nós. Colossenses 1, verso 21 diz o seguinte: a vós também que em outro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante Ele vos apresenteis santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando de afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual vos foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. O que Paulo está falando aqui para nós? Paulo está dizendo que nós éramos inimigos, mas uma vez que nós ouvimos o Evangelho, agora há uma responsabilidade nossa de permanecer nesse Evangelho, de estar diante de Deus, inculpáveis, santos. Ou seja, antes nós obedecíamos talvez por obrigação, mas agora a gente obedece, mesmo que imperfeitamente. Nós descobrimos que obedecer já não é mais obrigação, é prazer, é alegria. Descobrimos a alegria de servir a Deus. Então, se para você ou para mim tem sido um peso servir a Deus, a gente precisa reavaliar o nosso coração, porque o Evangelho não é peso, o Evangelho é leveza. O Evangelho muda as nossas escolhas, o Evangelho muda os nossos amores, o Evangelho muda os nossos desejos. Como eu falei em outra mensagem, a única coisa que nós não temos é o nosso coração, e ele está em disputa. A pergunta é: na mão de quem nosso coração está? Ele pode ser conquistado, ele pode ser reconquistado, mas a grande questão é: quais amores estão conquistando o nosso coração diariamente? Huckmaker escreveu que Cristo não veio apenas tornar as pessoas religiosas, mas veio fazer com que a humanidade voltasse a refletir a beleza do Criador. Nós somos chamados a isso, e a verdadeira transformação está nisso. Nós não queremos pessoas adestradas. O Evangelho não é para adestrar pessoas, o Evangelho é para transformar pessoas. E a transformação não empobrece a vida, pelo contrário, ela torna a vida muito mais bela, muito mais profunda, muito mais verdadeira. O nosso grande teste, meus irmãos, é passar a observar não aquilo que nós fazemos, mas aquilo que nós estamos amando. Será que os nossos desejos estão se tornando os desejos de Cristo? O apóstolo João, ele escreve na sua primeira carta que nós não devemos amar o mundo. Mas lembre-se, o mundo não é um lugar
O mundo é uma maneira de viver. E o mundo, o que é o mundo? Trazendo aqui um resumo do que o João fala. É viver como se Deus não fosse necessário. Então o que faz o nosso coração vibrar? Hoje a gente vai ter jogo do Brasil, a gente está lá vibrando, vamos torcer mesmo. Mas e a presença de Deus, e a glória de Deus? Será que faz essa vibração com a mesma intensidade acender a chama no nosso coração? O que faz o nosso coração vibrar? O que faz o nosso coração se alegrar? Porque se antes no mundo a gente se alegrava com o reconhecimento, a gente tem que se alegrar agora com a fidelidade que a gente tem a Deus. Se antes no mundo a gente se alegrava mais com o conforto, hoje a gente tem que se alegrar com a obediência, mesmo que isso gere desconforto em nós. Se antes a nossa alegria era vencer discussões, nossa alegria hoje deve ser a preservação da comunhão, as pontes que nós criamos. E o Espírito está trabalhando em nós justamente para reordenar tudo isso, para transformar tudo isso. A evidência da transformação não é ausência de luta, mas é uma mudança gradual daquilo que nós amamos. E essa é a santificação mais profunda que Deus pode produzir no nosso coração. O resto, comportamentos, são consequências disso. E para a gente encerrar, Deus está mais comprometido com a nossa transformação do que eu e você imaginamos. Eu confesso para vocês, meus irmãos, que às vezes a vida nos cansa. A jornada cristã, às vezes ela, em alguns momentos da nossa vida, parece derrotista. E há muitos cristãos sinceros, desanimados, porque às vezes estão olhando somente aquilo que Deus ainda não mudou. E eu confesso que em alguns momentos da minha trajetória, da minha jornada, até esses dias para trás mesmo, caí nesse tipo de pensamento, observando só o que Deus não fez. E talvez a gente tenha esse tipo de pensamento, eu tenho, acredito que seja, porque por muito tempo a gente foi ensinado sobre a teologia da vitória sempre, da conquista, do extraordinário. Porém, o nosso desafio é olhar para aquilo que Deus fez e está fazendo ainda. Porque Deus, Ele, quando olha para mim e para você, Ele olha para a obra completa. Ele não olha para aquilo que ainda falta em nós. Ele olha para aquilo que nós já somos em Cristo. É como eu disse aqui, a promessa de Filipenses, aquele que começou a boa obra, há de completar, até o dia de Cristo. Então, quando Deus olha para mim e para você, quando Deus olha para a nossa igreja, Deus está olhando para a obra completa. E essa deve ser a nossa esperança. Essa deve ser a base do nosso descanso nessa jornada, que às vezes, como eu te disse, cansa, que às vezes parece para nós derrota, mas a nossa esperança não está no extraordinário, não está na intensidade da nossa perseverança. A nossa esperança está naquele que prometeu que vai completar a boa obra, aquele que é fiel para cumprir, aquele que nunca falhou em nenhuma das suas promessas. Essa é a base da nossa esperança. E isso não significa ser passivo. Isso significa que nós não dependemos de nós mesmos, que nós não estamos com pressa, porque a santificação não é uma corrida para impressionar a Deus. A santificação é uma caminhada que é sustentada pela graça, onde cada um de nós vai sendo transformados de glória em glória. Então, sim, haverá dias que nós vamos avançar com alegria, mas haverá dias que vai parecer derrotas, onde nós estamos caminhando lentamente.
Mas em todos eles, lembre-se, está conosco aquele que prometeu completar a boa obra. O nosso papel nessa história toda é manter Cristo no trono, é manter Ele no centro do nosso coração, onde todas as outras coisas, como eu disse em outra mensagem, estão orbitando ao redor dele. Como Charles Swindoll costuma lembrar, Deus ama cada um dos seus filhos exatamente como são, mas ama demais para deixar como estão. Então Deus nos ama exatamente como nós somos, mas nos ama demais para deixar como nós estamos. Por isso que a promessa dele é nos transformar de glória em glória. Essa frase de Swindoll resume bem a nossa atenção na vida cristã, porque nós não estamos caminhando movidos pelo medo de sermos rejeitados, nós estamos caminhando pela certeza que temos um Pai que nos está transformando e que jamais desiste de nós. É com isso que nós podemos aceitar com muito mais facilidade essa oscilação emocional que às vezes a gente passa. Podemos aceitar melhor uns aos outros, porque nós não estamos completos, nós não estamos plenos. Então é evidente que nós teremos falhas, é evidente que fracassaremos, é evidente que haverá momentos em que precisamos nos reconciliar. Então podemos aceitar melhor uns aos outros, podemos aceitar inclusive melhor o confronto, porque se eu acho que eu já estou pronto, que estou pleno, não preciso ser confrontado. Mas se eu acho que ainda sou uma obra em construção, posso sim passar a ouvir mais do que falar. Posso aceitar melhor as nossas falhas, posso aceitar melhor a ajuda uns dos outros, porque ninguém está pronto. Te convido hoje para parar de medir a sua caminhada apenas pelas quedas ou pelas conquistas, mas passar a observar as pequenas evidências da graça. E essas pequenas evidências se manifestam em pequenos cuidados de Deus. Nessa visita que eu fiz ontem, por isso que eu disse para aquele rapaz que estava lá no hospital, falei, talvez você esteja olhando para Deus com cheio de culpa, de remorso, mas por que você não passa a observar as pequenas evidências do amor de Deus sobre você? Quais são? As pessoas que Deus colocou ao seu redor. Eu falei para ele, o fato de eu estar aqui sem te conhecer já é uma evidência do quanto Deus te ama, porque por mim mesmo eu não viria, mas Deus me trouxe aqui. Isso é uma pequena evidência do cuidado de Deus, de que Ele não desiste, de que Ele te ama, de que Ele está cuidando de você. Observe os pequenos avanços, as pequenas transformações, e pelo amor do nome do Senhor, no qual nós amamos, vamos ceiar hoje, vamos celebrar a sua morte e ressurreição. Não caia na falácia de uma vida extraordinária. Curva a sua cabeça nessa manhã. Pense consigo mesmo. Você consegue enxergar o que Deus já fez com você? Aquilo que às vezes parecia impossível? Com seu coração diante do Senhor, com seus olhos fechados, você possa encontrar esperança nessa manhã. E olhar não para aquilo que falta, mas olhar para aquilo que Deus já fez e ainda está fazendo. Talvez você tenha iniciado essa série com o coração distante do ideal de Deus, ou talvez você venha percebendo isso ao longo das mensagens que nós compartilhamos, mas eu quero que você pense, quero que você perceba
Quantas vezes Deus já foi paciente com você até hoje? Que você descubra nessa manhã que a minha e a sua transformação não depende da nossa perfeição, depende da fidelidade daquele que prometeu completar a obra. E a nossa esperança, meus irmãos, nessa ceia, não é podemos conseguir dizer, finalmente mudamos, mas a nossa esperança e a nossa alegria é dizer, Cristo ainda está me transformando, está mudando meu coração. Deus não está te chamando, nem a mim, nem você, nem a nossa igreja para fazer promessas extraordinárias. Está nos chamando para continuar caminhando, perseverando, buscando a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com aqueles que têm o coração íntegro e invocam o Senhor. Que você pare de confiar na disciplina e aprenda a descansar no Espírito. Senhor,